Estamos de volta com o nosso programa em Minas, agora um bloco exclusivo para você que nos acompanha aqui no YouTube do Portal UAI. Sejam bem-vindos. Estou recebendo hoje Márcio Porte, presidente da Sicredi. Obrigada por estar aqui com a gente. Vamos continuar nosso bate-papo, Márcio? Vamos. Já começo te perguntando para esse bloco do YouTube, o que é de fato a cooperativa e como funciona, quais são os serviços prestados pela cooperativa de crédito? Bom, primeiro vou pegar um aspecto histórico lá antigo. Em 1828, uma pessoa, ao ser questionada sobre o que era uma cooperativa, deu uma resposta perfeita. Ela disse o seguinte: todos os dias a gente precisa ir a uma loja comprar alimentos. Por que não podemos ir à nossa própria loja? Ou, todos os dias precisamos enviar nossos filhos à escola. Por que não poderíamos ter a nossa própria escola? Uma cooperativa de crédito segue a mesma lógica. Todos os dias a gente precisa de uma instituição financeira. A pergunta é: por que não poderíamos ter a nossa própria instituição financeira? Ao invés de sermos clientes de um banco, sermos donos da nossa própria instituição financeira. Numa cooperativa, a pessoa tem um aplicativo de celular, tem todos os produtos e serviços. Tem seguro, cartão, consórcio, aplicações, operações de crédito, crédito imobiliário, crédito rural, as mais variadas opções de investimentos também. Isso tudo a pessoa pode fazer numa cooperativa, sendo um cooperado. Uma cooperativa é uma espécie de um condomínio, onde nós moramos num condomínio, todos os meses contribuímos com a nossa cota condominial, né, diria assim. Sim. Mas temos acesso a todos os benefícios do condomínio. Assim é numa cooperativa também. A pessoa, ao entrar na cooperativa, passa a ter acesso a todos os produtos e serviços e usufrui dos benefícios de estar num ambiente dela, da cooperativa. Ao final do ano, quando a cooperativa tem resultado positivo, lucro ou sobras, né? A gente não chama de lucro, chama de resultado positivo ou de sobras, este resultado volta para os condôminos. Não existe a figura de um único dono, e sim um conjunto de pessoas que são os associados da cooperativa. Então, a cooperativa tem todos os produtos e serviços que o mercado financeiro oferece, com a vantagem de ser nossa e não sermos clientes de alguém. Agora, vamos falar sobre a juventude, voltar a falar um pouquinho sobre o cooperativismo e falar sobre a juventude. Preocupa a juventude de hoje para o futuro do cooperativismo? Ao contrário, porque a juventude hoje tem falado muito de propósito, de vínculo com as marcas, de comprar produtos de marcas que tenham responsabilidade social, que estejam preocupadas com sustentabilidade. E esses são todos aspectos que as cooperativas fazem. E é interessante de ver, a gente fala, tem algumas palavras ou expressões da moda que a gente por vezes ouve, né? Crowdfunding, que é o autofinanciamento. Isso as cooperativas fazem desde sempre. Cashback, se falava bastante, agora já caiu um pouco em desuso. As cooperativas praticam o cashback ao devolver as sobras para as pessoas. Capitalismo consciente é o que as cooperativas fazem no dia a dia. Então, o que a gente tem visto ao longo dos tempos? Vários modelos de negócio, várias empresas buscam copiar e se adequar àquilo que as cooperativas já fazem. Então, o nosso trabalho enquanto administradores das cooperativas é fazer com que os jovens percebam que aquilo que eles querem de futuro melhor, eles conseguem encontrar numa cooperativa. Sim. Agora, eu li em algum lugar, o senhor me perdoe, se a minha memória está me traindo por aqui, que o senhor disse que o cooperativismo poderia ser considerado, inclusive, um patrimônio histórico. Isso. Faz sentido? Exato. E por que dessa palavra? Porque as pessoas se ajudam? Existe um reconhecimento da ONU de que o cooperativismo é um patrimônio histórico mundial, cultural mundial. Então já tem esse reconhecimento. Já tem, isso, exatamente, porque ele pode ser replicado, ele pode ser ensinado e ele gera impacto positivo. Então, o patrimônio histórico cultural, de onde ele vem? De algo que pode ser contado adiante. E o cooperativismo tem essas raízes, tem a história, os princípios, valores muito claros, muito definidos e que valem para todo o mundo. Não são princípios e valores no Brasil, alguns em outro país, outros são únicos. Então, princípios universais do cooperativismo. E isso faz com que a ONU tenha entendido, sim, o cooperativismo é um patrimônio histórico e cultural mundial. Muito interessante. Eu não sabia que a ONU já tinha já tinha tido esse entendimento, mas eu acho sensacional. Acho que todo mundo deveria ver, sim, o cooperativismo dessa forma, até pela importância que ele tem. Agora, a Sicredi chegar em cidades tão pequenas, oferecendo esses serviços financeiros, isso ajuda num reconhecimento do cooperativismo e também do que a Sicredi representa hoje como instituição financeira?
Sim, hoje nós temos Bom, o Brasil são 5.500 municípios. Desses 5.500 municípios, 500 têm nas cooperativas a única instituição financeira. Então já é uma realidade hoje de vários municípios que, se não fossem o cooperativismo, não teriam nenhuma instituição financeira. Gerariam um vazio de bancarização, como a gente chama. Pessoas que, ao não terem uma instituição financeira no seu município, teriam que ir ao município vizinho, e aí fariam compras no município vizinho, gastariam na economia do município vizinho. Quando a cooperativa se instala em pequenos municípios, é por entender que o comércio local é uma grande fortaleza que a gente tem e que a gente precisa promover essa valorização local. E a pandemia nos trouxe isso, a facilidade de comprarmos pela internet, de comprarmos de quem a gente nem conhece. O cooperativismo ele prega justamente o oposto, de valorizarmos o que é local, de valorizarmos os empregos e as empresas da própria região. Então o cooperativismo ele trabalha muito e é muito forte justamente em pequenas cidades, que são os locais em que os grandes bancos têm muitas vezes têm ido embora, né? Os bancos saído de pequenas cidades porque não enxergam a viabilidade financeira. E as cooperativas, justamente num caminho oposto, estão firmando raízes cada vez mais firmes, mais profundas nas pequenas cidades. E aí agora eu te pergunto, para a gente finalizar esse bate-papo, como é que o senhor vê o futuro do cooperativismo e da Sicredi? Então vamos dizer assim, 2027, que foi o ano do TRI que a gente pensou aqui, né? Como é que o senhor vê o futuro, tanto da cooperativa quanto da Sicredi? Bom, nós estamos num ritmo muito intenso de crescimento desde a pandemia. As pessoas perceberam, pós-pandemia, o diferencial de uma cooperativa de crédito, porque enquanto muitas instituições financeiras fechavam suas portas, atendendo aos requisitos, às restrições que haviam na pandemia, as cooperativas continuaram atendendo, claro que seguindo o regramento, seguindo regras de segurança, mas de outras formas, e as cooperativas continuaram muito próximas. As cooperativas lideraram as linhas de crédito pós-Covid, né, para restabelecimento das empresas. Pega o exemplo também do Rio Grande do Sul, com as enchentes do ano passado. Sim. As cooperativas foram as primeiras a atuarem no enfrentamento dos impactos da enchente. E isso a gente tem visto em várias situações que acontecem, não só no Brasil, mas no mundo também. O quanto as cooperativas são mais rápidas em um período de adversidade. Eu vou pegar só um exemplo prático. Nós estamos aí vendo a questão de guerra na Ucrânia e Rússia. Sim. A pergunta é, qual é a instituição financeira que, em sã consciência, se mantém atuando na Ucrânia, sabendo que pode a qualquer momento sua agência ser bombardeada, né? Acontecer uma explosão. As cooperativas estão lá, porque as cooperativas são de pessoas daquela região, são de pessoas da Ucrânia. A cooperativa não tem como sair da Ucrânia, por exemplo, e ir para outro país. Ela precisa estar lá porque ela é de propriedade daquelas pessoas. Então, quando a gente olha futuro, hoje as pessoas estão muito mais conscientes já sobre o cooperativismo e têm optado já pelo cooperativismo numa intensidade muito maior do que era no passado. O Sicredi, como exemplo, em 2006 comemorou 1 milhão de associados. Hoje nós estamos quase com 10 milhões de associados, sendo que a primeira cooperativa do Sicredi surgiu em 1902. Então, de 1902, somente em 2006, se comemorou 1 milhão de associados. E de 2006 para cá já foram outros 9 milhões. Sim. Então, é uma velocidade muito superior do que era do passado, justamente por esse nível de consciência que as pessoas estão tendo e percebendo o impacto das cooperativas lá nas suas cidades. Sim, na vida social, tanto no social quanto no econômico, não é isso? Então, o futuro... É cooperativo, o futuro é cooperativo. Muito obrigada pela entrevista, Márcio Porte. As portas da nossa emissora estão sempre abertas para o senhor. Foi muito bom bater esse papo e levar para as outras pessoas um pouquinho mais, tanto da sua história, quanto da Sicredi, quanto do cooperativo, do cooperativismo. Muito obrigada. Obrigado. E convite a todos que não são associados ainda a alguma cooperativa de crédito ou não são associados ao Sicredi, que procurem a sua instituição financeira mais próxima. Nós vamos conversar daqui a pouquinho. Gente, antes de encerrar, só lembrar para vocês o livro do Márcio Porte, Cooperativismo Financeiro, uma história com propósito. Está aqui para vocês mais uma vez na tela. Você que tem um pouquinho mais, né, um pouquinho de curiosidade de saber mais sobre o cooperativismo, né, sobre o cooperativismo financeiro, está aqui, ó. Eu já ganhei esse aqui é meu, né, Márcio? É isso aí. Muito obrigada.
Pessoal, até o próximo em Minas. Nosso bate-papo de hoje fica por aqui. Lembrando, a íntegra dessa conversa você acompanha amanhã no Jornal Estado de Minas. Então, até a próxima, pessoal. Tchau!